Pai do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Olha só, meus irmãos, já faz tempo que a gente não aparece por aqui, mas aprove a Deus estarmos aqui nesse dia chamado hoje, dia 17 de junho de 2025. São exatamente 15 horas e 25 minutos. Quero compartilhar com vocês aqui uma passagem bem conhecida, né? No primeiro livro da Bíblia. Qual que é o primeiro livro da Bíblia, irmão Alberto? É Gênesis, né? É o livro da criação. Mas ali, o livro da criação, ele fala de outras coisas, outras passagens, né? Outros personagens bíblicos. E o que eu quero comentar com vocês é uma passagem bem conhecida no livro de Gênesis 37. Vamos ler apenas o 3 e o 4. E Israel amava a José mais do que a todos seus filhos, porque era filho de sua velhice, e lhe fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Meus irmãos, uma passagem muito conhecida, né? Uma passagem muito conhecida, e ela fala do amor de um pai para com o filho, mas também fala da inveja, meus irmãos, né? Que ela existe, ou que ela pode existir dentro de uma família, dentro de uma parentela. E olha só o que aconteceu, né? Os irmãos tiveram inveja dele e atentaram no primeiro momento em matá-lo, né? Porém, por interferência do seu irmão mais velho, eles não mataram ele, mas ele foi vendido, né? Ele foi jogado no poço, foi vendido, né? Como escravo. Aí depois ele foi levado para a casa de Potifar, né? Prosperou ali, fez com que a casa de Potifar prosperasse. Mas a vida do cristão, meus irmãos, não é fácil. Quando a gente acha que tudo está bem, aí vem o inimigo, né? A Bíblia nos fala da esposa de Potifar, que ela queria que José se deitasse com ele. E Potifar, muito temente a Deus, né? E ele respeitava José, temente a Deus, respeitava Potifar, o seu senhor. Ele falou: não, eu não vou desrespeitar ao meu Deus, não vou desrespeitar ao meu senhor. Só que essa mulher, ela passou muito tempo, né, tentando a José. E no momento que ela estava sozinha com ele, ela agarrou ele, ele saiu correndo e a roupa dele ficou nas mãos dela. E aí ela chama os outros empregados da casa e fala, né, que ele tentou abusar dela e ele é preso. Olha só que interessante, meus irmãos. Naquela época, né, ele sendo escravo, ele poderia ser morto. Mas por que ele não foi morto, Diácono Alberto? Em primeiro lugar, porque Deus, ele tinha um plano na vida dele. E em segundo lugar, porque com certeza Potifar conhecia a esposa que ele tinha. Ele conhecia o caráter dela, que não era um caráter ilibado, né? Ou seja, não era um caráter sem mancha. E aí ele foi preso, né? José foi preso, foi jogado no cárcere, mas mesmo assim Deus o honrou. Deus honrou, ali ele se tornou ali um administrador, né, do presídio ali, porque ele era uma pessoa abençoada, era uma pessoa instruída. E dois dos presos ali tiveram um sonho, ele interpretou os sonhos dele. Num determinado momento ele falou para um dos que estariam voltando, né, a servir o rei, era o que servia, né, o copo do rei, um copeiro, e ele falou: quando você estiver
lá diante do rei, se não se esqueça de mim. E Faraó teve um sonho, e ninguém conseguiria interpretar esse sonho. E aí o copeiro se lembrou, falou: ó, Faraó, tem um que quando eu estava lá preso, ele interpretou sonhos, e mandam trazer a Jacó, a José. E aí falou, ó, aí a palavra fala que ele, né, fez a barba para se apresentar diante do rei, interpretou o sonho do rei com muita sabedoria de Deus. E olha que interessante, né? Quando as pessoas, elas são usadas por Deus. Faraó, ele constituiu, né, José como governador. E olha que interessante, meus irmãos. A Bíblia nunca relatou antes dessa passagem, né, a palavra governador. Ou seja, Deus naquele momento ele trouxe à existência aquilo que não existia. Aquilo que não existia, né? E olha só, dentro disso, meus irmãos, eu quero falar para você, já são 3:30, que Deus ele não perde, nunca perdeu o controle das nossas vidas, daquilo que a gente tem passado. Aquilo que você passou até hoje e te trouxe aqui, Deus ele tem um propósito na sua e na minha vida. Às vezes a gente para se questionar por quê, Senhor, por quê? Mas tinha uma música, um louvor que falava assim: questiona ou adora. Uma pergunta que eu te faço nessa tarde é: você quer questionar ou você quer adorar? Porque, meus irmãos, se nós pararmos e ficarmos questionando por quê, nós vamos estar tirando o controle que Deus ele tem nas nossas vidas. Nós temos que confiar no Deus a qual nós servimos. É o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus que conhece as nossas vidas, né? Quando nós ainda estávamos sendo formados ali, né? Dentro da nossa mamãe. Todos nós temos problemas, meus irmãos. Não pense que você, minha irmã, você, meu irmão, tem um problema e seu irmão do lado não tem. Às vezes eu falo assim: olha só, preste bem atenção. Às vezes o seu problema pode ser menor do que o teu irmão, da tua irmã que está do seu lado. Então, nesta tarde, nós devemos glorificar a Deus por tudo. Porque olha só, lá na frente, José ele se tornou governador. E ele conseguiu saciar a fome de milhões de pessoas. E uma das pessoas foi toda a sua família. Tanto que depois ele traz o seu pai e seus irmãos para estarem diante dele na mesa de Faraó. Então, meus irmãos, Deus ele não perdeu o controle. Porque imagina se ele não tivesse sido vendido, se ele não tivesse sido jogado no buraco, vendido como escravo, se ele não tivesse passado pela casa de Potifar, se ele não tivesse sido jogado no cárcere. Deus ele tem a forma dele de trabalhar. O que importa é que nós continuemos confiando no Senhor, que é o Deus da minha, é o Deus da sua vida. E olha bem, não existe tempestade que ela perdure por muito tempo. Até o dilúvio que nosso Deus mandou, ele teve o seu início, o seu meio e o seu fim. Mas que nós continuemos orando e confiando que essa tempestade ela vai passar.
E que aqui não é casa, meus irmãos. Aqui é caminho. Aqui é caminho. Continuo orando pela vida de vocês, dos meus irmãos em Cristo. Continuo orando por vocês. E peço que vocês orem por mim, pelo diácono Alberto, pela diaconisa Ana Paula. E aprove a Deus. Se nós não nos encontrarmos aqui, no dos cultos, né, que a gente sempre participa, sempre estamos em várias igrejas, porque somos do Ministério do Perus, nós vamos nos encontrar lá em cima, com o nosso Salvador Jesus Cristo e com o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, dono da minha vida e da sua vida. O Senhor, Ele não perdeu o controle das nossas vidas. Amém? Que Deus Ele continue te abençoando. E eu sempre falo, por que Deus continua te abençoando? Porque você e eu, nós já somos abençoados. Fiquem todos na santa e maravilhosa paz que somente o nosso Senhor Jesus Cristo pode nos dar. Deus abençoe.